que é o caso da Roberta Luxinger, né? Aquela lobista, amiga do Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula. A gente publicou hoje na coluna da Andresa Matais um texto sobre isso, detalhando um pouco, Gabriel, como que era a atuação da Roberta dentro do Ministério da Saúde, né? Então, Roberta circulava bastante por Brasília, ela tinha toda uma facilidade de acesso nos ambientes da esplanada dos ministérios. Tinha casa em Brasília, na QI 26, onde ela morava, e onde inclusive o Lulinha também ficava, sempre que ele vinha a Brasília, se hospedava lá com ela. A gente mostrou os áudios na semana passada deles e tal. E aí, nessa reportagem de hoje, a gente mostra um pouco a atuação no Ministério da Saúde. Então, Roberta Luxinger tinha uma interlocução muito forte com o Swedenberger Barbosa, o Berge, que era o número 2 do Ministério. Ele era o secretário executivo do Ministério na gestão da Anísia Trindade, né? Era uma pessoa com muito poder lá dentro naquele momento, que depois, quando a Anísia dá o lugar para o Alexandre Padilha no começo de 2025, ele vai trabalhar com o presidente Lula dentro do Palácio do Planalto, lá como chefe de gabinete adjunto no gabinete pessoal do Lula. Então, assim, não é qualquer coisa, é um cargo bastante próximo lá dentro. Então, a história é a seguinte, Bus, tinha uma verba para o Maranhão, para o Fundo de Saúde do Estado do Maranhão, que era uma verba de 40 milhões de reais. O dinheiro estava retido lá dentro, né, por causa da falta de um documento lá, que era a CIB, Comissão Tripartite do SUS, lá, que era tipo uma pactuação que você tem que ter para poder liberar o dinheiro. E aí estava faltando esse documento. Depois ele foi liberado, foi feita uma interlocução lá com o Padilha, o pessoal do Padilha, e ele conseguiu liberar o dinheiro a tempo, né, porque eles iam perder essa grana. O dinheiro foi mandado, chegou lá em agosto. E aí, depois que o dinheiro chegou, o Berge liga para o governador lá do Maranhão, o Carlos Brandão, que está no MDB hoje, e fala: olha, na verdade quem liberou esse dinheiro fui eu. Eu e a Roberta Luxinger. Entendeu? Nós que fizemos essa liberação de grana. E aí, cobrando um pouco crédito político, né, sobre a liberação de verbas, Bus. Chama a atenção porque, assim, em tese, a Roberta ela fazia relações institucionais, ela fazia Helgov, né, ela fazia representar empresas ali no governo. Mas o que essas pessoas que a gente conversou lá dentro do Ministério da Saúde e o pessoal lá do Maranhão que acompanhou essa briga na época nos conta é que ela também tinha ela se gabava pelo menos de ter essa capacidade de liberar verba, de agilizar coisas, de destravar coisas para estados e municípios. Se no caso do Flávio ele tem o Alfredo Gaspar para carregar, no caso do presidente Lula ele tem que dar explicações sobre esse caso, né, do filho mais velho dele, o Fábio. Você acha que é equivalente essas coisas? Você acha que um tem mais potencial que o outro? Tá faltando explicação? O que você está achando sobre? Eu acho que uma das diferenças entre os dois candidatos é a magnitude, né? Lula tem 2 problemas graves. Um é o filho. Quando você pega o filho, é quase ligação, é uma ligação direta, né? É o seu filho que está sendo acusado, tem 3 investigações contra si, é muito grave. E você tem o ex-chefe de gabinete que também tem ali suspeita de irregularidade de empréstimo, também envolvendo o mesmo círculo de personagens, né? Mas não tem ainda nada ligado ao presidente da República, né? Algo que ligue diretamente Lula. A diferença para o Flávio vai vir nesse sentido, porque Flávio, além de ter que carregar, por exemplo, a acusação contra Alfredo Gaspar, não consegue explicar ainda ou apresentar provas sobre os 60 milhões do Dark Horse. E aí é uma ligação dele direta, né, com Daniel Vorcaro. É a única diferença entre os dois, mas não deixam de ser os dois fardos muito grandes e que os dois vão ter um peso enorme para carregar, porque os outros adversários de Lula vão usar isso para dizer que o filho está seguindo o exemplo do pai, no caso do tráfico de influência, que é uma das investigações, e no caso dos adversários de Flávio, do próprio Lula, quando acusa Flávio, vai dizer, olha, tem ligação com o Master, porque não consegue responder, não consegue apresentar até hoje o relatório lá do que foi feito com o dinheiro que Daniel Vorcaro, em tese, teria repassado
para ele, para o filme, enfim, para a produtora que tinha lá a empresa nos Estados Unidos que era gerida, né, por uma das partes que advogava por Eduardo Bolsonaro. Então, a única diferença é essa, que tem uma ligação direta de Flávio e de Lula. Ainda não há uma ligação direta, mas os dois carregam pesos quase que, na minha avaliação, iguais no quesito de escândalos que vão ter que carregar durante a campanha e vão ter que ficar a reboque, né? Sempre respondendo sobre isso, porque vão ser questionados o tempo todo. Tem uma coisa que o presidente Lula ele é muito mais experiente, cauteloso do que o Flávio Bolsonaro, né? Então, por exemplo, o presidente Lula não tem telefone celular. Se alguém fala, não, eu tenho o WhatsApp do Lula aqui no meu bolso. Mentira, ninguém tem o WhatsApp do Lula porque ele não usa o WhatsApp, né? Ele não usa celular. Se você quiser falar com o presidente Lula, você precisa falar com alguém do entorno dele e pedir para essa pessoa passar o contato para ele, né? Famosamente isso apareceu no caso lá da Dilma, a Dilma quer falar com o Lula para mandar o Jorge Messias com o termo de posse, lá em 2016, e aí ela liga para um ajudante de ordens do presidente Lula. O Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, que é essa pessoa que teve as despesas lá dele pagas pela Roberta Luxinger, ele admite isso, né? Mas ele diz que foi um empréstimo, Gabriel. Mas ele admite que ele recebeu um dinheiro da Roberta. O Marcola era exatamente essa pessoa. Ele era uma das pessoas para as quais você poderia ligar se precisasse falar com o presidente Lula. Então, isso mostra o grau de proximidade que existia entre essa figura aí e Lula, né? Então, esse caso é um dos 3 inquéritos nos quais há menção ao Fábio, né? E nesse caso específico, essa questão do tráfico de influência com o Marcola e com a Roberta Luxinger no Ministério da Saúde, isso daí está com o ministro Flávio Dino, que é o relator lá no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino que foi indicado pelo presidente Lula, né? Então vamos ver no que vai dar isso daí.